Do nada, tudo se fez. Há 14 mil milhões de anos, o nada. Desde aí, o milagre da criação, o Big Bang. Energia pura transforma-se em partículas de matéria. Primeiro, um ponto sem memória, com densidade e temperatura quase infinitas, a singularidade inicial. Uma súbita e inexplicável expansão criou o espaço e o tempo, seguido de toda a matéria e as leis da física, tal como as conhecemos. O universo cresceu, de forma homogénea e isotrópica, num mar de energia livre e pura, mas cedo arrefeceu e abrandou a cavalgada. Flutuações de densidade foram as sementes para o universo em larga escala. De um plasma de quarks, gluões, neutrinos e eletrões, formaram-se primeiro prótons e nêutrons. A temperatura continuou a diminuir e os núcleos atômicos começaram a formar-se. Cerca de 3 vezes mais núcleos de hidrogênio do que núcleos de hélio 4 e pequenas quantidades de outros núcleos, como lítio e berílio. Quase todo o hidrogênio do nosso universo foi criado neste processo. A história deste nosso universo, em expansão, continua. Eletrões recombinaram-se com os núcleos, formando os átomos. Fótons evoluíram de forma independente. A radiação, dissociada da matéria, viajou através do espaço-tempo e chegou até nós. Hoje, é a radiação cósmica de fundo de micro-ondas. Até aqui, tudo se passou num instante. É a limitação humana ter dificuldade em imaginar acontecimentos tão ricos e rápidos. Mas já nada podia parar a mão da criação. A passagem silenciosa e lenta do tempo permitiu que regiões ligeiramente mais densas de matéria atraíssem gravitacionalmente matéria vizinha, formando quasares, nuvens de gás, estrelas, galáxias e outras estruturas astronómicas. As estrelas dominam o universo, nascem com violência e são os berçários de elementos mais pesados, como o carbono, o oxigênio e o ferro. Ainda hoje o são, através das reações de fusão e fissão nuclear no seu interior. Todos os átomos do nosso corpo foram produzidos no núcleo ardente de uma estrela. Não sabemos se o universo será eterno, mas as estrelas têm fim. Morrem com explosões monumentais, sendo a sua explosão como supernovas a que produziu e produz ainda elementos mais pesados do que o ferro. Este material, injetado para o meio interestelar, serve de matéria-prima para o ciclo de vida das estrelas seguintes. Na totalidade, a natureza sintetizou à volta de 90 elementos. O homem, os restantes, até 118. Com apenas cerca de 20 elementos diferentes, o ser humano se constrói e toda a matéria que o circunda. A química da vida pode ter começado quando o universo tinha entre 10 e 17 milhões de anos de idade. Tudo o que existe, tudo aquilo que sabemos que existe, tudo aquilo que podemos prever que existe, será feito basicamente destes elementos, que existem na Terra e no universo, apesar de em diferentes proporções. Tudo tão simples e tão complexo. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes, disse Newton. Foram muitos os gigantes que trabalharam para construir a tabela periódica. A sua história começa com Dobereiner, em 1817, e a lei das tríades. Mas a primeira tabela, a ser aceita pelos químicos, foi elaborada por Mendeleev em 1869. Lothar Meyer também publicou uma tabela semelhante, que só mais tarde foi reconhecida. A tabela de Mendeleev foi aperfeiçoada ao longo do tempo, de forma a contemplar os elementos que eram descobertos. Em 1913, o conceito de número atômico foi essencial para a última modificação da tabela periódica. Coube a Henry G. L. Moseley definir que a verdadeira identidade de um elemento não está relacionada diretamente com a massa dele, mas com a carga nuclear do átomo que o representa. Todo o conhecimento sobre os elementos químicos, a sua organização na tabela periódica, permitiram ao homem prever, combinar, manipular e construir milhares de substâncias,
sem as quais seria impensável vivermos. A Organização das Nações Unidas declarou 2019 como sendo o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Um dos principais motivos para a comemoração é que, em 2019, se completam 150 anos desde a primeira tabela periódica, de Dmitri Mendeleev. Em 2019, celebram-se também 350 anos desde a descoberta do elemento fósforo pelo alquimista alemão Henning Brand, no ano de 1669. Hoje, iniciam-se oficialmente as comemorações do Ano Internacional da Tabela Periódica, com a formação, a nível nacional e em vários locais, de tabelas periódicas humanas. Esta atividade tem como objetivo sensibilizar os jovens e o público em geral para a importância deste ícone da química. A comunidade da Escola Secundária Jaime Nis e o Centro de Química da Madeira associaram-se para fazer esta tabela periódica com alguns dos nossos jovens. São eles a razão deste existir e sentir. A todos, um excelente Ano Internacional da Tabela Periódica.